CNN Dois Lados Raiz, né? Aqui de dentro do Congresso Nacional, a gente está no Salão Verde da Câmara dos Deputados, coração de muitas articulações políticas. De um lado, Lindbergh Farias, líder do PT, ele que é do PT do Rio de Janeiro. Do outro, Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que é também outro parlamentar do Rio de Janeiro, apesar da origem nordestina, né? Um alagoano, paraibano, mas que representam a bancada fluminense. Muito obrigada por terem aceitado o convite para a gente estar aqui nesse pinga-fogo, cara a cara, para falar do que é prioridade para a oposição do PL e para o governo do PT. Olha, direto e reto, o presidente Lula vai ser impeachmentado? Impeachment necessita um conjunto de fatores. Indisposição política existe já. Economia indo muito mal também acontece. E povo nas ruas, isso ainda não está acontecendo. E a prática de crime, que para mim, o pé de meia, o que o TCU já falou sobre esse projeto, que era uma boa ideia, mas não tinha a devida autorização, já é crime de responsabilidade. Então, falta só o ingrediente para acontecer. Que ingrediente, líder? O ingrediente é povo na rua. Líder, é caso de impeachment, o ano começou com essa palavra. Olha, na verdade é uma tradição golpista dessa oposição bolsonarista. Tentaram dar o golpe em 8 de janeiro e agora continua. O Lula foi eleito, tem que exercer o seu mandato. Sabe por que eles estão lançando isso? Porque eles querem mudar de assunto. O assunto em 2025 vai ser a prisão de Bolsonaro. A PGR está para concluir a denúncia, vai começar o julgamento, aí vai aparecer a Operação Punhal Verde e Amarelo, o plano para matar Alexandre de Moraes. Não foi qualquer coisa. É importante que a gente saiba. Um plano para matar Lula, Alckmin, anular as eleições. Tem depoimento do comandante do Exército do Bolsonaro, do comandante da Aeronáutica do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro queria anular as eleições, tinha uma minuta do golpe. Naquela minuta eles não falavam em assassinar, falavam em prender. Então 2025 vai ser marcado por isso. A oposição inventa essa proposta do impeachment sem base, sem lastro. Esse negócio do pé de meia é importante entender. Essa turma da oposição não pode prejudicar 4 milhões de estudantes brasileiros que recebem R$ 200 por mês e mais 1.000 no final do ano. É um programa importante para evitar a saída dos estudantes do segundo grau e não teve crime nenhum, porque foi tudo autorizado pelo Congresso. É uma operação privada, 2 fundos, um fundo garantidor, um fundo de crédito estudantil que já tinha dinheiro e passaram para o FIPEM, que é o fundo do pé de meia. Não tem problema algum, tanto é que foi aprovado tudo pelo Congresso Nacional. O processo de impeachment requer razões políticas, jurídicas. Aqui a gente tem a oposição apontando já um crime de responsabilidade, algo que motivou processos de impeachment anteriores. Mas também falta um outro ingrediente, que é o aval do presidente da Câmara dos Deputados, novo presidente Hugo Motta, que está com esses pedidos na mão ou na gaveta? Não, o presidente acaba de sentar na cadeira. A gente não pode fazer prejulgamento do presidente Hugo Motta agora. Eu imagino que esse é um processo natural da política, como disse. Eu acho que ainda falta o ingrediente dos 2 impeachments que já vivemos no Brasil, que é o povo às ruas, e quando isso, e se vier a acontecer, porque ninguém segura o povo, que é o supremo poder de uma nação, nós precisamos entender de que em isso acontecendo está mais ou menos configurado. A decisão do presidente é uma atribuição única e exclusiva do presidente Hugo Motta, que nós iremos respeitar. Agora, quem está acusando o crime de responsabilidade fiscal não é a oposição, não. Quem está dizendo e quem se atentou para isso é o TCU, que é um órgão de fiscalização de Estado, não somos nem nós. Nós não havíamos atentado para isso. Se há ilegalidade, o governo tem que se explicar. É o TCU. O papel nosso de oposição é fiscalizar. Se o TCU sinaliza que houve problema no pé de meia, que nós entendemos, inclusive votamos, porque entendemos que o estudante brasileiro merece e precisa, jamais iremos contra nada que beneficie a população brasileira. Agora, nós não podemos e não temos aqui freio para segurar o TCU no que eles estão exercendo o seu trabalho também de fiscalização de Estado.
É como se o presidente da Câmara ficasse segurando ali uma corda, né? Ele que dá o ritmo, se solta ou não esse processo de impeachment, algo que aconteceu ali em 2016 com o Eduardo Cunha, em um momento de rompimento daquele comando da Câmara dos Deputados com o governo da ocasião. A ex-presidente Dilma Rousseff acabou sendo impeachmentada. Dá para dizer que os climas são semelhantes? Gente, isso é um factoide. É para desviar do assunto, do julgamento do Bolsonaro pelo Supremo. Olha, o TCU não tem nem decisão de mérito. Foi uma decisão de um ministro, que sempre quando tem uma decisão liminar, é referendada pelos outros, mas vai ter a decisão de mérito e não tem nada. Agora, vamos lá, a gente tem que se preocupar com a pauta concreta do povo. Nós estamos querendo priorizar esse ano a isenção do imposto de renda até R$5 mil. Conto com o seu voto, Sóstenes. Com certeza. Pois é. Não só terá meu voto, como nós sempre defendemos redução de impostos. Essa é uma proposta que vai atingir 85% dos brasileiros. Eu fico contente que os sócios do PL apoiem também essa proposta. Vai ter que cobrar dos 0,1% mais ricos, porque tem que haver uma compensação. Um tributo de 10%, sócio, não é nada demais. Esse é um projeto importante, porque vai sobrar mais dinheiro no bolso do trabalhador. Porque você está pagando 27,5% de imposto de renda, aquele é um dinheiro que sobra. Sobre isso é importante dizer também, Basília, no primeiro ano do governo Lula, o aumento da renda do trabalhador foi de 11,7%. Sobrou dinheiro no bolso do trabalhador, porque voltaram várias políticas. Valorização do salário mínimo, tinha ficado congelado no Bolsonaro e no Temer. Com Lula, em 2023, teve a inflação e mais 4,5%. Agora o aumento foi de 7,5%. Nós estamos com o menor desemprego desde 2012. Fechamos no ano com 6,6%. No último trimestre, 6,1%. Isso é algo muito significativo. A economia está crescendo, pessoal. O mercado dizia que a economia ia crescer 0,8%. Cresceu 3,2% em 2023. Vai crescer mais de 3,5% em 2024. Os números estão para sair. Então, a gente quer cuidar dessa pauta também, que é a vida do povo. E por falar na vida das pessoas, e realmente é a pauta mais importante, né? O que as pessoas querem, o que elas estão sentindo, tem o problema da inflação do alimento. Porque apesar da melhora no seu poder aquisitivo, né, na variação mais positiva da renda do brasileiro, o que ele está fazendo com esse dinheiro? Está dando para comprar comida? Como vocês da oposição irão explorar essa pauta neste 2025, lembrando que é um ano que antecede as eleições presidenciais. A gente está falando de algo muito popular, que é o que entra na casa das pessoas e vai para a mesa do brasileiro. Nós estamos falando justamente da vida do dia a dia do brasileiro. O cafezinho é a nossa primeira refeição. Eu pergunto ao telespectador, quanto você está pagando no café? No pacotinho de meio quilo, não é 1 quilo não, hein? Tem gente que acha que é 1 quilo, é meio quilo. Eu fui comprar outro dia no Rio de Janeiro, paguei R$40 em meio quilo. Ora, não adianta querer aumentar um pouco o salário mínimo e tirar do outro lado. Aí você continua na segunda refeição, arroz, feijão, óleo, a base de uma refeição. Quanto você que está assistindo agora está pagando? Observe isso. E quero dizer mais, aí a picanha prometida não veio. Então a nossa frase da oposição esse ano todo será nem picanha nem café, para lembrar o brasileiro da realidade do dia a dia dele. Por mais que o governo vai ficar falando aqui de números, inventando, eles são bons para inventar números. Aliás, o Lula lá atrás já falava que o Brasil tinha 35 milhões de crianças pedindo na rua, e depois ele, quando virou presidente, riu da fala dele mesmo e falou que enganou a população internacional. Fala do Lula, não é fala minha, ele mesmo disse isso. Então, o PT é especialista em inventar número, em tentar enganar e mascarar para a população. Mas o povo que vai no supermercado toda semana, ou a cada 15 dias, ou todo mês, está sentindo no bolso. E isso vai se refletir em 2026. A gente não tem dúvida nenhuma. Podem inventar números, podem falar de números, quando o cidadão, o trabalhador, o servente pedreiro, o taxista, o motorista do Uber, o motorista do ônibus, vai no supermercado com a dona de casa, ele sabe o que está acontecendo.
Eu até achei que vocês iam vir representando aí o boné de vocês também, com esse novo adereço, né, na cabeça, o seu boné, Comida barata novamente. Olha aí, essa frase, comida barata novamente, está escrita em um boné da oposição, enquanto o governo veio com um boné escrito "O Brasil é dos brasileiros". Qual dos dois slogans o senhor acha que vai pegar e que simpatiza mais com o atual momento das pessoas aqui no Brasil? Olha, eu confesso com todo respeito aos Sóstenes que eu tive vontade de rir quando vi o boné. Comida brasileira novamente. Barata. Sabe, comida barata novamente. Você sabe quanto foi a inflação de alimentos no governo do Bolsonaro nos 4 anos? 57%. 57%. Nos 2 primeiros anos, 27%. Nos 2 segundos anos, 22%. Nos 2 anos do presidente Lula, menos de 8%. 7 ponto alguma coisa. Olha a diferença aí. Olha a diferença. O último ano de Bolsonaro, 2022, já não tem nada a ver com pandemia. Sabe quanto foi? 13,2. Qual é a diferença? O Lula está agindo. Nós tivemos seca. Teve um prejuízo na safra agrícola. Agora nós vamos ter uma safra agrícola recorde. E o que é que o governo fez? Está dando juros mais baratos para produtores de arroz e feijão. Então vai aumentar a produção de arroz e feijão, carne. Nós tivemos um problema, existe um ciclo pecuário, foi abatido menos animais fêmeas. É um ciclo pecuário que tem hora que diminui o abate, mas tem também a exportação. O dólar estava lá em cima, eles estavam vendendo, aumentaram a exportação de carne, de proteína, em 30%. E o Lula está achando formas de combater isso. O bom é que a gente tem um presidente que está preocupado com o preço da carne, com o preço do feijão, com o preço do café, coisa que não aconteceu antes. Bom, o governo tem certeza que vai conseguir reduzir o preço dos alimentos ainda neste ano, enquanto a oposição, vocês ouviram aí, acha que ainda será uma pauta muito presente nos debates eleitorais do ano que vem. Agora, eu vou mudar de assunto e tratar do projeto de lei da anistia, que é aquele que prevê um perdão para as pessoas condenadas pelo 8 de janeiro. Esse texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados, inclusive presidida por vocês do PL, né, no ano passado, mas o presidente da ocasião, o presidente da Casa, Arthur Lira, decidiu mandar para uma comissão especial. Em outras palavras, este assunto está congelado e é também o que mais divide oposição e governo aqui na Casa. Sóstenes, o que vai acontecer? Vocês vão destravar esse tema? Já começaram a falar com o Hugo Mota sobre isso? Não, nós tivemos só uma reunião ontem com o presidente Hugo Mota, não conversei sobre isso com ele, até porque não há necessidade de conversar com o presidente por enquanto. O que nós precisamos agora é conversar com os demais líderes para fazermos o mapeamento dos votos e no momento em que nós avaliarmos que temos os votos para produzir e uma correção de uma injustiça praticada pelo excesso de punibilidade de condenações de 17 anos acima de traficante de drogas para senhoras idosas, mães de filhos menores, que sequer depredaram patrimônio público. Estiveram numa manifestação, algumas podem ter até entrado dentro do patrimônio público de forma invasiva, mas jamais deveriam ser condenadas a 17 anos. Nós precisamos corrigir estas distorções. Muitas delas, senhoras religiosas com terço na mão, com a Bíblia na mão, que estavam fazendo parte de uma manifestação. E houve um excesso de punibilidade, não houve o devido processo legal, essas pessoas não têm foro especial para responder no STF. São dessas injustiças que se trata a anistia, que nós precisamos corrigir, de pessoas de bem que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia sem uma prática de crime correlacionado a uma punibilidade desse tamanho. No momento em que a gente avaliar que tem os votos, Basília Lindbergh, eu, como líder do PL, vou levar o colégio de líderes. E aí, como toda reunião de colégio de líderes, o presidente atende às demandas de cada partido e faz a composição da pauta. E este é um debate que, por mais que possa ter acirramento e a contrariedade da esquerda e do governo, faz parte da democracia. E a democracia é o seguinte, a gente pauta o assunto, quem tem votos ganha, quem não tem votos
perde. E eu tenho convicção que nós vamos construir o momento político ideal, correto, para ter esses votos e fazer justiça a algumas centenas de pessoas que estão sendo injustiçadas no Brasil, até porque a esquerda, quando houve práticas de crimes anteriores, na época do governo militar e da ditadura, usaram o mesmo expediente de anistia. E nós não somos contra a anistia da esquerda, mas a esquerda, às vezes, não tem o mesmo balanço e o mesmo equilíbrio quando se trata de matérias. Quando é adversário, a gente é contra. Quando é para a gente, nós queremos fazer uso do instrumento legislativo político. Lindbergh, a oposição diz que não tem pacificação se não houver anistia, né? Que esse perdão às pessoas que já estão sendo condenadas, 14, 17 anos de prisão. Vocês votaram da mesma forma para presidente da Câmara dos Deputados, em Hugo Mota. Mas esta é uma pauta em que os dois lados, obviamente, discordam. O que vai acontecer? Vai ter voto para aprovar o PL da anistia? Olha, com essa oposição, não tem pacificação, a gente não acredita. Na verdade, eles tentaram um golpe, tentaram matar o presidente Lula. Alexandre de Moraes tem provas de tudo isso. Aqui eu quero fazer uma correção histórica. Os fatos foram recentes, mas não dá para reduzir o golpe ao 8 de janeiro, a pessoas inocentes que estavam passeando numa manifestação. Eles querem anistia para todo o período, tá? E o que houve desde o começo era um plano, volto a dizer, de golpe de Estado violento. Tinham assassinatos de um presidente eleito, do presidente do TSE, de um ministro supremo. Tem, volto a dizer, ali os comandantes do Bolsonaro. Ele tentou de várias formas. Primeiro, ele tentou colocar os comandantes nesse golpe. O da Marinha, o Garnier, topou. O do Exército e Aeronáutica não topou. Aí ele faz uma operação paralela, conduzido pelo general Braga Neto, que comandou essa operação. Decidiram agir sem autorização dos comandos. Ali no 8 de janeiro, o que eles queriam, sabe o que era? Era que o Lula decretasse uma GLO e eles assumissem ali o papel. Você sabe quem estava colocado para chefiar os Kids Pretos, aquele batalhão de operações especiais de Goiás? O tenente-coronel Mauro Cid. Era esse clima que tinha. Então, veja, eu acho que não vai ter clima para votar, porque a denúncia da PGR está saindo daqui a pouco. Sai a denúncia e começa o julgamento. Imagine esses fatos aparecendo. STF, transmissão ao vivo, transmissão daquele julgamento, as pessoas tomando conhecimento daquilo. Como é que você vai prosperar uma anistia aqui na Câmara? Eu acho impossível esse projeto tramitar. Para esse ano, ou melhor, para esse biênio 2025-2026, PT e PL escolheram perfis mais combativos de liderança, né? Todo mundo diz, tem que partir para a briga, tem que estar pronto para a luta política. Então, a gente já está no finalzinho aqui do nosso CNN Dois Lados. Eu vou dar 10 segundos finais só para vocês fazerem suas considerações e se despedirem do nosso público. Sóstenes Cavalcante. Primeiro dizer que no campo da política e das ideias, nós somos combativos, mas tenho um relacionamento, respeito por todos os seres humanos, inclusive pelo Lindbergh, que tenho conhecimento e amizade há muitos anos, mas no campo do debate político, não precisa, inclusive, a palavra guerra. Eu acho que essa palavra, não sei se foi verdade que o Lula usou na reunião, eu acho que a gente precisa de debatermos o Brasil, porque quem precisa de nós, a classe política, é o brasileiro. E nós estamos aqui para respondê-los à altura. 10 segundos, Lindbergh. Não é isso, dá para fazer um debate, cada um com sua posição, de forma civilizada. Isso é a característica do Sóstenes. A gente sempre participa de debates, discorda, mas faz de forma civilizada e é assim que tem que ser no parlamento. Tá certo, esse é o nosso CNN Dois Lados. Agradeço a participação dos senhores, cedinho aqui conosco no Salão Verde da Câmara dos Deputados e até a próxima.